Jornal da Globo. Oferecimento Itaú Seguros. Quem tem, dirige tranquilo. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O alto forno da Companhia Siderúrgica Nacional no Rio está desligado por causa da greve que começou há 4 dias. Pela primeira vez desde 1945, o governo libera o preço do leite C. O Ministério da Economia diz que o índice de reajuste dos aluguéis em julho é 0. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, se encontra em Londres com a primeira-ministra Margaret Thatcher. A União Soviética aceita que a Alemanha faça parte da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Um terremoto violento mata quase 100 pessoas nas Filipinas. Libertado no Rio depois de 14 dias, o empresário Moisés Algarge. Um dos sequestradores presos no Paraguai, o guarda penitenciário Aloísio Galvão, tenta se matar na cadeia. A polícia do Piauí faz um cerco para impedir a fuga de 4 assaltantes de banco. Eles levaram mais de 60 milhões de cruzeiros de uma agência do Banco do Brasil, em Picos, a 300 quilômetros de Teresina. Os 4 entraram na agência no início da tarde armados de escopetas, metralhadoras e granadas. Eles fugiram de carro para o sul do estado, em direção a Pernambuco. Os assaltantes estão agora cercados entre as cidades de Paulistana e Jaicós. A polícia bloqueou a estrada na divisa com Pernambuco. É crítica a situação de 12 tripulantes do navio brasileiro Monte Cristo, preso na Turquia. Eles estão sem dinheiro até mesmo para comer. Este é o navio Monte Cristo numa foto tirada pelos tripulantes. Ele está retido na Turquia desde março. O navio saiu do Rio de Janeiro em fevereiro, levando 5.000 toneladas de carga e 29 tripulantes. Chegou no começo de março no porto de Mersin, na Turquia, e depois foi para o porto de Bar, na Iugoslávia. Nos 2 lugares, a empresa MIT atrasou o pagamento das taxas portuárias. Quando o navio chegou novamente em Mersin, a direção do porto não deixou que ele voltasse ao Brasil por causa das dívidas. O oficial de rádio, José Camelo Frota, foi um dos 17 tripulantes que conseguiram voltar porque as famílias pagaram as passagens. Outros 12 ficaram no navio. A empresa não paga os salários desde abril e na Turquia faltou dinheiro até para comprar comida. Para sobreviver, tivemos que pescar de bordo. Tivemos que vender a varredora de café, que é o lixo que sobrou do café lá. A MIT funciona nesse escritório no centro do Rio. Os diretores da empresa não quiseram gravar entrevista. Esta é a segunda vez que um navio da MIT fica retido num porto do exterior. Em fevereiro, o navio Monte Alto foi proibido de sair do porto de Durban, na África do Sul. Os tripulantes voltaram em maio, depois que o Ministério das Relações Exteriores entrou em contato com as autoridades sul-africanas. O navio continua retido, porque a empresa ainda não pagou as taxas portuárias. No Rio, o Sindicato dos Oficiais da Marinha Mercante está acionando a empresa para receber os salários atrasados e ajudar as famílias dos tripulantes. Em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores informou que já está providenciando assistência aos tripulantes do navio Monte Cristo. Segundo Itamaraty, o problema só poderá ser resolvido quando a empresa MIT, Transportes Marítimos Internacionais, pagar as tarifas portuárias da Turquia. Na Bahia, os empresários querem dar uma ajuda financeira à polícia para o combate à violência. A polícia aceita a ajuda, mas com restrições. Somente nos primeiros 6 meses deste ano foram registrados em Salvador 900 assaltos. A Polícia Militar vem trabalhando com 17 mil homens, quando seriam necessários 35 mil. A Polícia Civil está numa situação ainda pior. São 240 delegados para 3 milhões de habitantes. Faltam armas e munição. 70% das viaturas estão quebradas. A situação é tão grave que o delegado José Magalhães, responsável aqui pela 7ª Delegacia, tem financiado grande parte dos trabalhos. Nesse inquérito, por exemplo, tanto o filme quanto a revelação das fotos usadas como prova de incriminação foram pagas por ele. O delegado José Magalhães ganha 160 mil cruzeiros por mês. Desse salário, 40% tem sido usado na própria delegacia e no conserto das viaturas. Isso aí eu faço com toda dedicação, com todo carinho, porque acima de tudo eu tenho a polícia
a minha profissão como sacerdócio. Iniciativas como essa diminuem, mas não solucionam o problema da segurança pública. Os empresários baianos, preocupados com o aumento da criminalidade, estão dispostos a investir na polícia. Uma das maneiras de se fazer isso é através de patrocínios. Você colocaria numa praça um módulo policial e neste módulo poderia ser colocado um letreiro de acrílico com o nome da empresa que fez a doação, e esta teria duas grandes vantagens. Primeiro, o módulo, e segundo, a iluminação. O diretor da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma, pediu ajuda ao FBI, Polícia Federal dos Estados Unidos, para combater o contrabando de minério brasileiro. Tuma disse que há 15 casos de contrabando de minério apurados e falta apenas chegar a informação dos Estados Unidos para a abertura de inquérito e punição dos responsáveis. O ministro da Educação propõe livre negociação para as mensalidades escolares. Em Curitiba, um grupo de eleitores quer que os políticos cumpram suas promessas de campanha. Veja daqui a pouquinho. Feliz era o seu Feliciano. Levava uma vida folgada. Não perdia uma parada. Mas o tempo foi passando. O fantasma da impotência chegando. Seu Feliciano se acabando. Mas seu Feliciano não é bobo, não. Achou logo a solução. Tomou Tonoclen. Voltou a ser o bom. Tonoclen, comprimidos energéticos e estimulantes. Recupera prontamente o desejo e a potência sexual do homem. Um ambiente perfeito. Uma estrutura completa. Um parque cheio de verde. O clima ideal para a melhor convenção. Fazenda Hotel Fonte Sônia, Valinhos. Ligue 712300. 712300. Hugo Boss, os líderes vestem. Nesta quarta, Delegacia de Mulheres. Uma mulher espancada. Quem é que fez esse estrago aí? O meu ex-marido. Uma vítima inocente ou um plano para destruir a vida de um homem? Só chamar os dois aqui juntos, frente a frente. Foi assim mesmo que as coisas aconteceram. Você tá inventando essa história toda? Eu não tô entendendo. Por Linhas Tortas. Participação Cécio Tirê, Xuxa Lopes, Neuza Borges e Antônio Grassi. Delegacia de Mulheres, nesta quarta, 9h30 da noite. A Globo 90 é nota 100. O nível de emprego na indústria paulista ficou estável na primeira semana de julho. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A tendência para as próximas semanas é de leve aquecimento nos negócios. Se isso acontecer, o nível de emprego deve se manter estável, sem novas demissões. O balanço do ano continua negativo. Em Nova Serrana, Minas Gerais, as indústrias de calçados pretendem criar 1.000 novos empregos até o final do ano. Em algumas fábricas, muitas máquinas estão paradas por falta de mão de obra. Minas Gerais é o terceiro produtor de calçados do país. São 1.500 fábricas no estado, 600 só na cidade de Nova Serrana. Aqui, a maior parte dos 25 mil habitantes trabalha no setor calçadista. O tênis é a vedete da produção e é fabricado até em galpões improvisados nos fundos das casas. Essas microempresas, que empregam em média 10 funcionários, venderam toda a produção logo depois do Plano Collor. A ordem agora é formar novos estoques e esperar os reflexos da política industrial. Nas grandes empresas, o momento é de euforia. Esta aqui tem 160 funcionários e produz 1.500 pares de tênis por dia. Toda a produção até o mês de setembro já está vendida. Do mês de março até agora, os funcionários que trabalham aqui já tiveram 100% de aumento salarial. O salário mínimo pago no mês passado ficou em torno de 7 mil cruzeiros. Mesmo assim, há muitas máquinas paradas. Tudo isso por falta de mão de obra. Se eu tivesse mão de obra especializada, no caso,
principalmente de pescontadeiras, 15 funcionários eu teria que admitir. A falta de mão de obra atinge as maiores empresas da cidade. Hoje há um déficit de 200 empregados. A expectativa é da criação de 1.000 novos empregos até o fim do ano. A Comissão Nacional de Desestatização anuncia as primeiras empresas a serem privatizadas. Segundo o presidente do BNDES, Eduardo Modiano, as privatizações começam ainda este ano. A comissão vai recomendar ao presidente da República também que os setores prioritários para a privatização serão os setores siderúrgico, petroquímico e setor de fertilizantes. Além disso, também a comissão deverá recomendar ao presidente que o processo de privatização se inicie imediatamente para 8 empresas. E essas 8 empresas são a Usiminas, a Companhia Siderúrgica Tubarão, a Companhia Aços Finos Piratini, a Copesul, e participações minoritárias no Polo Petroquímico do Sul, e além disso as 4 empresas de propriedade do BNDES, controladas pelo BNDES e pela BNDESPA, que é a Mafersa, a Cosinor, a Usimec e a Mineração Caraíba. O Ministério da Educação deve encaminhar ao governo uma nova proposta de livre negociação para as mensalidades escolares. A ideia surgiu depois de uma reunião do ministro da Educação, Carlos Schiarelli, com pais de alunos e donos de escolas do Rio Grande do Sul. O grupo se comprometeu a encaminhar até o final do mês a proposta de livre negociação ao governo federal. Se isso acontecer, para o governo realmente será extremamente compatível e adequado aceitar, feitos os ajustes necessários, as correções indispensáveis, aquilo que brota da fonte mais adequada, que é a relação pai e professor. Um grupo de eleitores de Curitiba promete jogar duro com os políticos que não cumprem as promessas de campanha. A Associação dos Brasileiros para uma Sociedade Democrática já começou a trabalhar. A Associação dos Brasileiros por uma Sociedade Democrática existe há 1 ano e meio e já conta com mais de 700 sócios. Qualquer pessoa pode fazer parte deste grupo, que costuma entrar em ação em época de eleições. É uma forma de tentar modificar. A gente não está satisfeito e está tentando transformar a sociedade como um todo. Desta vez, eles estão espalhando pela cidade estes painéis denúncia contra deputados e senadores. Uma cobrança pública das promessas políticas. Acho que essas manifestações não ajudam a democracia. Quanto mais nós batermos no parlamento, batermos no legislativo, mais nós estamos destruindo os caminhos democráticos. Isso ajuda ou atrapalha? Ajuda indiscutivelmente. Afinal de contas, a liberdade de expressão é a matéria-prima da democracia. Na semana que vem, a associação começa uma nova campanha com painéis. Vai convocar a população para vir até a Boca Maldita, Centro Nervoso de Curitiba, para assinar 2 propostas de um projeto de lei de autoria popular dentro do que prevê a Constituição. A primeira proposta submete o salário dos políticos a um plebiscito. E a segunda quer, através da justiça comum, processar e até cassar o mandato dos políticos que comprovadamente não cumprirem as promessas de campanha. A Alemanha Federal doa 13 bilhões de cruzeiros para a Amazônia. E o secretário executivo do Ministério da Economia diz que o superávit deste mês será maior do que o de junho. Veja depois dos comerciais. Turbogás Cofap. Conforto nas retas, segurança nas curvas. Os outros são um desastre. Turbogás Cofap. O melhor amigo do carro e do dono do carro. 24 horas após o grande incêndio irrompido da Ipioca, a direção da empresa toma uma decisão corajosa: refazer tudo e entregar ao público novas e melhores instalações. É importante salientar que a produção de Ipioca não parou um só dia, graças ao trabalho permanente de suas fábricas em Maranguape, Pecém, Pindoretama e Acarape. A rápida solução do problema é reflexo dos princípios de competência e coragem que norteiam a família Teles, que teve entre seus maiores o inesquecível Paulo Campos Teles, responsável pelo impulso gigantesco de Ipioca no Brasil e no exterior. Hoje, a Ipioca controla 7 empresas que produzem desde cana-de-açúcar, arroz, milho, feijão e pecuária, a fabricação de papel e papelão. A prova de que a empresa administrada modernamente consegue em curto espaço de tempo renascer das cinzas para novos dias de glória. Se você não tem bola de cristal, use a sensibilidade do Banco CCF.
Banco CCF. 100 anos de resultados inteligentes. Nesta segunda, um filme de John Ford em Cine Clube. Mr. Roberts, com Henry Fonda, James Cagney. Oscar de melhor ator coadjuvante para Jack Lemmon. Nesta segunda, em Cine Clube. A Globo 90 é nota 100. O superávit do mês de julho será maior do que o de junho e a inflação será menor. A informação é do secretário executivo do Ministério da Economia, que conversou agora à noite em Brasília com Alexandre Garcia. O secretário executivo do Ministério da Economia, Eduardo Teixeira, está substituindo hoje a ministra Zélia Cardoso de Mello, que está viajando pela Europa. Secretário, que notícias o senhor tem a respeito da inflação brasileira nesse momento? Bom, todos os indicadores, observando todos os mercados, alguns preços chaves, as próprias expectativas dos principais agentes econômicos, confirmam a tese do governo que a inflação se encontra em queda. No mês de julho nós devemos fechar um mês com índice menor do que junho e para agosto também essa tendência de queda deve se confirmar e deve até aumentar a queda da inflação. Ou seja, todos os dados objetivamente colocados à disposição da população hoje apontam que a política econômica está conseguindo lograr uma importante redução da inflação que deve se perpetuar ainda para os próximos meses. Como é que está se comportando esse fator cultura inflacionária? De um lado tem gente que remarca preços imaginando que vai haver X de inflação 2 meses depois. E de outro lado, há uma expectativa de que a inflação esteja caindo. Qual é a média desse comportamento hoje? Veja bem, no Brasil, infelizmente, nós temos essa coisa da cultura inflacionária. Muitos anos com inflação muito alta e uma certa incapacidade dos agentes econômicos fazerem que ela caia. Nos últimos meses, nós temos observado que essa coisa também tem sido amortecida. Volto a dizer, hoje em dia os mercados todos estão apontando uma queda da inflação para os próximos meses, isso é muito positivo. No caso dos agentes que, porventura, queiram aumentar os preços, porque ontem isso era um procedimento padrão, um procedimento comum, o que eu tenho a dizer é que vai prevalecer a lógica do mercado, ou seja, não vai haver demanda por esses produtos e esses preços também vão baixar. Pois é exatamente esse o problema que a gente está sentindo aí. Alguns preços, tão logo são liberados, disparam para cima. Vai haver algum equilíbrio? Espera-se algum equilíbrio? Certamente. Não tenha dúvida quanto a isso. Alguns preços foram liberados e houve, evidentemente, algumas tentativas muito localizadas de fazer que eles subissem. A lógica do mercado, mais uma vez, combateu essas tentativas de abuso. Eu poderia citar padarias que dão descontos em São Paulo na venda do pãozinho, redução de preços até mesmo, como foi fartamente noticiado pela imprensa, pela televisão principalmente, sobre a questão da venda de gasolina. Assim porque o que o governo está fazendo é introduzir novamente a lógica do mercado nas relações econômicas. Isso significa o seguinte, que os preços vão ser praticados com maior liberdade, isso vai viabilizar a estabilidade da economia. Bom, deixando de lado preços, falando agora de inflação propriamente dita, o governo anunciou outro dia o início de um superávit, ou seja, acabou a origem básica da inflação. Como é que está a parte fiscal do governo? Isso mesmo. A questão é a seguinte, fundamentalmente o plano de estabilização ele tem 2 grandes instrumentos. O instrumento da política fiscal, nós anunciamos agora na semana passada que o governo, as contas públicas consolidadas vão ter um superávit de mais de 1% do PIB, 1,22% do PIB. No que tange o Tesouro Nacional, em junho do mês passado, nós tivemos um superávit de 10 bilhões e 800 milhões e esse mês as nossas previsões estão apontando para um superávit entre 11.200 e 11.500, que são números verdadeiramente extraordinários e que atestam e comprovam a intensidade e o sentido do ajuste das contas fiscais do governo. Isso significa também que as pessoas estão pagando seus impostos? Sem dúvida. Outra coisa importante que o plano introduziu foi o fim da imunidade fiscal, uma conscientização da população brasileira que todos devem pagar seus impostos, estar quites com a sua obrigação com o fisco, que nada mais é que quites com a sua obrigação com a sociedade como um todo. O presidente me disse que de modo algum o governo vai se meter nessa campanha eleitoral. Mesmo assim, a gente sabe que os resultados da economia em agosto e setembro podem contar pontos em favor de o governo fazer uma maioria que é necessária no Congresso Nacional. Que resultados são esperados para esses meses pré-eleitorais? No que tange a inflação, a nossa expectativa, volto a dizer, é que a inflação continue a cair. Nós achamos que nos próximos meses ela continua a cair, vamos lograr uma estabilização em níveis extremamente baixos, que é o passo fundamental para a retomada do crescimento acelerado. Quer dizer, aí retoma crescimento.
Sem dúvida, o Brasil, quando a inflação baixa e fica estável, ele volta a crescer com muita rapidez. A vocação desse país é claramente no sentido de crescimento. Porém, há necessidade de estabilização de preços para que os agentes econômicos possam programar a sua vida. Desde as famílias programar seus gastos, aos empresários programar seus investimentos. Muito obrigado, secretário. Boa noite. O presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, acha que ainda é cedo para comemorar as primeiras vitórias contra a inflação. Ele acredita que a guerra ainda não está ganha e insiste que é preciso ter muito cuidado. A inflação não é um problema espiritual. No interior de São Paulo, uma nova lei não agradou aos técnicos da Secretaria de Agricultura e aos pequenos produtores da região. É a lei que proíbe a venda de agrotóxico sem receituário agronômico. A lei que entrou em vigor esta semana em todo o estado de São Paulo é clara. Nenhum revendedor de agrotóxico poderá trabalhar sem cadastro na Secretaria de Agricultura e só deverá vender produtos mediante apresentação de receituário assinado por engenheiro agrônomo credenciado pelo CREA. O que o governo do estado quer com essa nova lei é evitar que ocorra uma contaminação como a que atingiu a safra paulista de batatas em setembro do ano passado. A contaminação por mercúrio de defensivos agrícolas comprometeu produtores, trabalhadores e consumidores, deixando em pânico as cidades de Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista, abaladas economicamente pelas denúncias dessa contaminação. Só que a Divisão Regional Agrícola de Ribeirão Preto já alertou: não vai ser fácil cumprir essa lei. Nós temos necessidade de usar determinados produtos, mas esses produtos não poderão ser usados naquela cultura, naquela situação. Isso vai criar um impasse que nós ainda não sabemos como vai ficar. E existem casos também de produtos que são usados para algumas culturas, mas ainda não são registrados para outras culturas. E o produtor, como ele está vendo essa nova lei? Os grandes produtores estão sempre protegidos pelas suas cooperativas. O problema que eu acho serão dos pequenos produtores que não têm onde se agrupar. Eu sugiro que se faça uma união de todo chacareiro, se for necessidade. E se paga um agrônomo por fora nesse bloco, porque senão não vai ter condição. O receituário pode ser fornecido por engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas habilitados. A Alemanha Federal doa 250 milhões de marcos para a proteção da floresta amazônica. São mais de 13 bilhões de cruzeiros que se destinarão até 93 a programas contra o desmatamento da Amazônia e contra a poluição. A Procuradoria-Geral da República vai pedir na Justiça a colaboração das Forças Armadas no controle da área dos índios Yanomami, em Roraima. O pedido se baseia nas ameaças que os garimpeiros estariam fazendo aos funcionários da FUNAI. A situação foi controlada neste final de semana, segundo a FUNAI. O pedido da Procuradoria vai ser feito amanhã na Justiça Federal. A enchente no sul dos Estados Unidos. E o resgate dos sobreviventes do terremoto nas Filipinas. Veja depois dos comerciais. Na hora de anunciar em classificados, você pode escolher entre anunciar de graça. Baratinho, baratinho. Pagar uma vez e ganhar 2, 3, 4, quantas vezes você quiser. E ver o seu negócio ficar só no papel. Ou colocar seu anúncio nos classificados do Estadão. E vender na hora. Estadão, absolutamente eficaz. Os outros estão desclassificados. Você quer saber onde aplicar o dinheiro de sua empresa? Esta é a solução. Com um computador Microtech, você aumenta a sua produtividade. Decida-se já. A Microtech e seus revendedores garantem para você o melhor negócio. Microtech. Mundo novo, tudo em materiais de construção em 4 pagamentos. Janela para sala de alumínio com vidro, 6.480. Vitrô basculante de alumínio com vidro, 3.480. Mundo Novo, Avenida Conselheiro Carrão, 2255. Rede Copel de Colchões, é tempo de férias, aproveite e deite. Colchão Arcaflex Status, densidade 33, solteiro apenas 7.380, casal 11.590. Deite e aproveite, bicama Inca em 3 posições, apenas 6.290. Sofá-cama ele e ela, 13.390. Copel, 40 lojas, uma perto de você. Ligue 263-8544. Uma atriz fracassada, um rico empresário. Eu cheguei numa idade que não tá dando mais pra ficar sozinho, Cláudia.
Um casamento de interesse. Você não vai mais precisar mendigar emprego na porta da televisão. Uma trama de crime e paixão. Ninguém vai descobrir nada, nem polícia, nem ninguém. De Silvio de Abreu. Boca do Lixo, com Reginaldo Faria, Alexandre Frota, Stênio Garcia, Cláudio Correia e Castro e Silvia Pfeiffer. Série brasileira em 8 capítulos. Estreia amanhã, depois da TV Pirata. Oferecimento Espagueto. Espagueto é o novo extrato de tomate da Arisco. Sobe para 108 o número de mortos no violento terremoto que atingiu hoje as Filipinas. As autoridades acreditam que 2.400 pessoas estão soterradas entre as ruínas de vários edifícios que desabaram. A presidente Corazon Aquino pediu ajuda internacional para a operação de resgate. Os Estados Unidos já mandaram uma equipe de engenheiros e cachorros perdigueiros para salvar as vítimas do terremoto de 7,7 pontos na escala Richter. Uma chuva muito forte acaba com a seca e provoca uma enchente em San Antonio, no sul dos Estados Unidos. 115 milímetros de chuva atingiram San Antonio, no Texas, durante a noite de ontem. Por ironia, a cidade ia começar a racionar água por causa de uma seca. Os guerrilheiros do Khmer Vermelho ameaçam atacar a capital do Camboja. Os Estados Unidos, a União Soviética, a França e a China e a Inglaterra discutem na ONU uma solução para a guerra no país do sudeste da Ásia. Uma proposta de paz prevê uma trégua e uma administração da ONU até a realização de eleições livres no Camboja. O Khmer Vermelho é o grupo guerrilheiro mais forte e é acusado de ter matado 3 milhões de pessoas quando governou o Camboja. 4.786 pessoas já saíram da Albânia pedindo proteção das Nações Unidas. Um grupo de cerca de 500 albaneses chegou hoje a Creil, na França. Eles fugiram da última ditadura comunista da Europa e querem começar uma nova vida em liberdade. Os jornalistas soviéticos acham que a abertura dos meios de comunicação decretada pelo presidente Gorbachev pode não funcionar. A medida dá aos governos locais, aos partidos políticos e às organizações públicas o direito de ter rádios e televisões próprias sem o controle do Partido Comunista. Mas eles vão ter que pagar pelas instalações e pelo custo das transmissões. Os jornalistas têm medo que o poder econômico do partido impeça de ter notícias verdadeiramente independentes no ar. O último obstáculo para a reunificação da Alemanha é removido. O presidente soviético, Mikhail Gorbachev, concorda que a Alemanha unida faça parte da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Em troca, o primeiro-ministro alemão ocidental, Helmut Kohl, promete uma ajuda de 15 bilhões de dólares para a recuperação da economia soviética. Mas os problemas de Mikhail Gorbachev não terminam. A Ucrânia, a segunda república mais importante da União Soviética, fez uma declaração de independência. 8 das 15 repúblicas soviéticas já se declararam soberanas em relação ao governo central de Moscou. 23 mil pessoas já saíram do Partido Comunista só em Moscou. E pelo menos 100 mil protestaram nas ruas ontem contra o partido. Paulo Francis. Enquanto a situação não poderia ser melhor para Gorbachev no Ocidente, como hoje, por exemplo, em que ele acertou os termos da reunificação alemã com Helmut Kohl, a situação interna da União Soviética se agrava. Os liberais desertam em massa o Partido Comunista e milhares, talvez milhões de pessoas marcham pelo país protestando contra o domínio do Partido Comunista. Estão fartas de promessas e de escassez. A única saída não violenta para Gorbachev é convocar eleições, mas criando antes o pluripartidarismo, dando uma chance a seus adversários de competirem pelo poder. Como está, não vai ficar. O déficit público nos Estados Unidos aumentou. Está agora em 169 bilhões de dólares, mais do que toda a dívida externa brasileira. Foi a má notícia que o presidente George Bush deu hoje aos americanos. Pelo menos nessa área, o Brasil está melhor. Na semana passada, a ministra Zélia deu uma boa notícia. O governo espera um superávit
de 1,3% do PIB, mais ou menos. Só que não é bem assim. Um governo rico pode dever porque tem crédito. Um governo pobre, quando deve, tem inflação. Uma boa noite. Tenha uma boa noite e até amanhã. Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Itaú Seguros. Quem tem, dirige tranquilo.